Oi, irmãos, tudo bom? Mais uma vez a gente está aqui para estudar nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 8, a depressão por conta do ódio. O ódio, esse sentimento tão ruim, esse sentimento assim tão difícil, né? Tão complicado e que não deve fazer parte da nossa vida, né? Mas infelizmente tem hora que a gente acaba praticando, né? Mesmo não sendo da vontade de Deus. Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos a tua direção sobre esse estudo, Pai, que tu possas usar, ó Deus, me usar para poder conduzir esse estudo, Senhor, que eu possa ser um canal de bênçãos para quem estiver ouvindo essa transmissão, Pai. Pai querido, nós te pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia sobre cada um de nós, Senhor, sobre a nossa classe, sobre, ó Deus, a nossa igreja, o nosso país, Senhor. Deus, toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor Deus, seja com a nossa vida, orienta-nos em tudo quanto fizermos. Dá-me, ó Deus, sabedoria na condução, que o teu Espírito tome a direção de tudo quanto será feito aqui agora, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição tem como texto base no livro de Jonas, o capítulo 4, versículo 9, que nos diz o seguinte: Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Nós vamos ler a partir do versículo 1 desse capítulo 4, mas no decorrer da nossa lição, nós estaremos também parando para ler alguns trechos do livro de Jonas, de outros capítulos citados na revista. Vamos lá, irmãos. No versículo 1 do capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana, e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo, por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Versículo 9. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e tantos muitos
e também muitos animais? Então Deus estava questionando o que Jonas também questionava dele. Por que ter compaixão de Nínive? Nínive é a capital da Assíria, uma cidade pecaminosa, uma cidade que vivia muito distante da vontade de Deus. Mas Deus tinha um plano para aquela cidade. E aquela cidade iria se converter ao Senhor, iria aceitar a palavra de Deus. Nos diz aí que Deus mandou que Jonas fosse chamada cidade de Nínive, a capital do Império Assírio. Centenas de milhares de pessoas moravam lá. Uma cidade grande em tamanho e em poder, e também com muitos pecados cometidos por lá. Perniciosos e ofensivos a Deus, que ele mandou Jonas pregar aos ninivitas a sua destruição. Ou seja, ele mandou Jonas pregar aos moradores de Nínive que Deus estava pretendendo destruí-los em função do seu pecado. E, na verdade, Deus estava ali dando uma ordem para Jonas, né? Essa ordem que a gente sabe que acabou não sendo cumprida. Que ele, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis, pegando um caminho totalmente diferente. Só que Deus lançou um vento forte sobre o mar e aquela embarcação na qual Jonas estava quase naufragou. E Deus fez com que os próprios tripulação, as pessoas que comandavam aquela embarcação, tivesse a revelação de que alguém estava ali trazendo aquela maldição sobre eles. E sabendo disso, Jonas se colocou, assumiu a sua culpa, que aquilo ali estava acontecendo por causa dele, e os comandantes lá daquela embarcação queriam deixá-lo fora, deixá-lo em terra firme, mas acabou deixando que ele fosse lançado ao mar. Não teve jeito, ele acabou sendo lançado ao mar porque não tiveram como chegar em terra firme para que ele desembarcasse, tá? Então, um grande peixe se aproximou e engoliu Jonas. Na barriga desse peixe, Jonas orou ao Senhor e se valeu de alguns versos dos Salmos, ou seja, ele tentou usar a palavra de Deus para proveito próprio, para se justificar pela sua desobediência a Deus. Após orar, o texto bíblico nos diz que Deus ouviu sua oração e ordenou ao peixe que o vomitasse. Ao contrário de Jonas, o peixe foi rápido em obedecer ao Senhor. E a partir daqui se inicia a história da depressão de Jonas. A depressão por causa de ódio. Qual o principal problema de Jonas? O ódio aos ninivitas. O ódio, um sentimento muito ruim. Vamos lembrar do hino 380 do cantor cristão que nos diz: qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Esse meigo amor, com tristezas não se alcança, doce amor. Doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância. Murche mata o amor.
Pois, irmão, ao teu vizinho, nutre amor, nutre amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Nós sabemos que esse hino ele está inspirado em 1 Coríntios capítulo 13, né? Que é uma passagem do Novo Testamento. Mas se aplica como um antídoto ao ódio. Ou seja, o ódio seria o antônimo, o contrário do amor, né? E o ódio de Jonas o levou a descumprir uma ordem de Deus, de não ir para Nínive e ir para Tarsis. Só que ele nem conseguiu chegar a Tarsis. Então está aí em Jonas 1, versículo 2, que nos diz o seguinte: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Isso foi uma ordem de Deus, uma ordem que ele deveria cumprir, só que ele não cumpriu, né? Ele deixou de cumprir aquilo que Deus mandou com que ele fizesse. Então ele guardava um grande ódio contra a cidade de Nínive, porque exatamente devido ao fato de ser uma cidade altamente pecaminosa. E a ordem que Deus deu para que ele fosse a Nínive foi exatamente por isso também. Só que Deus mandou que ele pregasse para aquela cidade, para que aquelas pessoas se arrependessem. E ele, devido ao ódio em função dessa desobediência deles a Deus, ele não queria pregar lá. Ele queria que esse povo morresse sem a salvação, morresse nos seus pecados, ou seja, os pecados deles. E ele cometeu um pecado com a prática desse ódio, que é uma coisa perigosa, é uma coisa que a gente vive hoje, presente, né? A raiz dos conflitos no mundo, da violência, vem exatamente desse ódio que é nutrido na mente das pessoas. Então, no fundo de seu coração, ele torcia para que Deus mandasse os ninivitas para o inferno. Então ele queria, na verdade, achou que Deus mandou que ele fosse lá para se vingar desse povo pecaminoso. Nínive representava o paradigma do mal. O paradigma do mal, ou seja, o exemplo de mal, daquelas coisas que não devem ser seguidas, que não devem ser praticadas. E 120 mil homens viviam em Nínive. 120 mil homens. Não se contavam as mulheres, não se contavam as crianças. Então, desses 120 mil homens, poderíamos imaginar uma população de mais do que o dobro disso, né? Que seria 240, pode ser que estivesse em torno de 300 mil ou até mais, já que aqui, nessa época, não contava como habitantes nem as mulheres, nem as crianças. Bem, isso está em Jonas 4:11. Conhecida por violência, Jonas considerava injusto levar a palavra de Deus àquele povo. O profeta Naum, em Naum 3:1, tá? Parece tudo assim, meio rimado, mas é verdade. Naum, capítulo 3, versículo 1, que diz: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa.
Essas palavras foram profetizadas contra Nínive pelo profeta Naum, que retratam que a cidade foi durante quase toda a história da sua existência. Capital da Assíria. Os assírios eram povos cruéis, sanguinários, violentos, que faziam barbaridades com as pessoas daqueles povos, dos territórios que eles conquistavam. Só não podemos dizer que durante toda a sua existência foi uma geração que se arrependeu de seus pecados e se converteu ao Deus de Israel. Então, a palavra de Naum era uma palavra de condenação, uma profecia contra Nínive. E o que Deus estava tendo de planos ali para Nínive não era condenação, era misericórdia, era de perdão, se eles se convertessem dos seus maus caminhos, se eles se arrependessem, ou seja, abandonassem aquela vida pecaminosa que eles levavam. Ao contrário do que poderíamos imaginar, essa grande conversão em massa de uma cidade inteira conhecida no mundo todo de então, em vez de trazer alegria ao coração de Jonas, trouxe tristeza. Ou seja, ele queria que eles morressem. Ele não queria a salvação daquele povo. Que coisa triste, né? No item número 2, quando não concordamos com o que Deus faz. A atitude de Jonas pode ser transportada para os nossos dias. Pode se aplicar a cada um de nós. Porque muitas vezes nós acabamos agindo tal qual ou até pior do que ele agiu. Então, o que a Bíblia nos faz? A Bíblia nos leva a refletir sobre as nossas atitudes, a pensar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, repensar, avaliar aquelas atitudes, aquelas ações que não são de agrado de Deus. E nesse meio tempo a gente mudar o nosso procedimento. Deus manda Jonas dizer a eles que caso não se convertessem, eles seriam destruídos. Mas após passar pela disciplina do peixe, Jonas obedeceu e foi para Nínive. Ele cumpriu a ordem de Deus depois. O interessante é que para atravessar toda a cidade a pé eram necessários 3 dias. E Jonas levou 1 dia apenas. Percorreu a toda em um só dia, pregando sem fé alguma que conversões aconteceriam ali. Não era agradável a gente ver isso, né? Ele pregou uma coisa e desejava outra. Em Jonas 3, versículo 4, nos diz o seguinte. Jonas 3, versículo 4. E começou a entrar Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Tá? Então vemos aí, contudo, que Jonas menos esperava acontecer era o quê? Que esse povo estivesse sendo tocado por Deus, que esse povo se convertesse. Ele não aguardava isso. Todos entenderam a gravidade do seu pecado e proclamaram um grande jejum. Um grande jejum. Eles se vestiram de panos de saco. Até o rei se vestiu de pano de saco, praticando esse jejum. Até os animais participaram desse jejum. Quando nos diz, no versículo 5, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor.
porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais serão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus é fiel. Deus é fiel. Sempre. Então, eles se converteram. Ali houve arrependimento, jejum e confissão por parte daquele povo. E tudo isso teve como consequência o perdão. E de quem veio esse perdão? De Deus. Deus concedeu o perdão a todo aquele povo, porque todos eles se arrependeram. Então, Deus teve misericórdia, muita misericórdia daquele povo, porque viu que eles se arrependeram verdadeiramente. Mas Jonas não resolveu a ira do seu coração diante do Senhor, que foi revelada naquele instante. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irar-se é normal, é humano. A ira é o momento, é a ocasião. O ódio é quando essa ira é cultivada, quando ela cresce, quando ela está sendo lembrada sempre na mente de quem a sente, e sendo cultivada na mente, não resta dúvida de que ela também será posta em prática. E quando ela se materializa, quando ela é posta em prática, a coisa é complicada, a coisa fica muito feia. É que a gente vê a violência, que a gente vê os conflitos étnicos, a chamada xenofobia, que é a violência contra determinados grupos, ao estrangeiro, ao mais pobre, aos índios, às prostitutas, aos homossexuais, às pessoas mais pobres. Isso tudo classifica de uma forma geral como xenofobia, né? Aí, no caso, pode ser homofobia contra homossexuais, ou então a situação da violência contra a mulher, o feminicídio, que são novas palavras, né, que criaram em função do que a nossa sociedade vive. Então, a ira não é pecado, mas o ódio é. O ódio é um pecado muito sério, né? O maior problema nessa questão é que essa ira vem a desencadear, vem a trazer como consequência. Quando oramos pedindo perdão a Deus, ou mesmo quando perdoamos as pessoas, tratamos dessa ira. Ela se torna passageira. Porém, se não for bem tratada, o ódio acha lugar no coração e a seguir vem a depressão decorrente dele.
Aí aquela coisa de momento, uma palavra que a gente ouviu que não foi boa, ou uma atitude de alguém que fez, que nos magoou, que nos ofendeu, aquilo vira uma doença da mente e uma doença espiritual também, porque isso tem que ser tratado com oração, tem que ser tratado com jejum, mas tem que ser tratado também de forma psicoterapêutica e psiquiátrica, porque acaba trazendo problemas, situações que vão fazer mal exatamente para quem a sente, para quem cultiva esse ódio. No item 3, o ódio nosso de cada dia. Que coisa triste, né? O ódio nosso de cada dia. O ideal seria se não se fizesse presente na vida de nenhum de nós. Mas nós não somos perfeitos. Nós não somos infalíveis. A gente vive essa situação, né? O ódio nosso de cada dia. Enquanto não resolvemos o pecado em nosso íntimo, continuaremos nos irando explosiva e pecaminosamente. A gente pode até se arrepender, mas se não nos decidirmos lutar seriamente contra aquele pecado, isso volta. Isso acontece novamente. Aí seria aquela justificativa que muitos colocam, né? Do temperamento, do seu gênio. Mas eu tenho pavio curto, síndrome do pavio curto. Não, eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Se fizer, vai ter resposta na hora. Comigo é na faca, comigo é na bala. Irmãos, nós somos servos do Senhor. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Pode até já ter feito parte da nossa vida quando nós éramos habitantes das trevas. Não agora que a gente veio para a luz de Deus. Isso não pode estar na nossa vida. Síndrome do pavio curto não pode se aplicar a servos do Senhor Deus. Vamos vigiar para que isso não se torne uma constante, uma coisa que esteja presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós não podemos pensar e nem agir dessa forma, né? Pavio curto a gente tem, mas nós temos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos controla, nos limita para a gente não fazer besteira, para a gente não dar mau testemunho perante o meio em que nós vivemos, seja dentro da nossa casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde quer que nós estivermos. Nós somos cristãos dentro e fora da igreja. E fora da igreja, então, é muito mais difícil de ser do que dentro dela, né? Porque a gente está convivendo no meio de quem não é, de quem pensa diferente de nós, de quem tem valores diferentes de nós. Então, nós não temos que ficar presos a essa situação. No item 4, o remédio para o fim do ódio. A Bíblia nos ensina que a graça de Deus pode curar o nosso coração. Essa graça que um dia nos deu a salvação, essa graça que nos tirou lá daquela vida que a gente levava, que nos fez aceitar Jesus e viver segundo a vontade dele. Então, irmãos, essa graça tem que se fazer presente nas nossas atitudes, nas nossas palavras,
E não somos nós sozinhos que vamos conseguir vencer toda essa dificuldade, tá? Não é só nós não somos só nós que vamos fazer isso. É o Espírito Santo que vai atuar na nossa vida. Mas o Espírito Santo só atua na nossa vida quando nós damos abertura para que ele atue. Quando a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus. Quando nós somos obedientes a Deus. A cura consiste em nos enchermos do Espírito Santo, o único que pode controlar os nossos impulsos, nossa ira, nosso coração e nossas vontades. Somente com o Espírito Santo nos dominando e nos libertando é que podemos ver o tratamento desse mal. Em Jonas, vemos como Deus está sempre silenciosamente presente, mesmo ao lado de quem está com o coração cheio de ódio contra as pessoas. Então a gente vê claramente que Deus permanece ao lado até mesmo do insistente pecador. Deus não se alegra com os nossos erros nem com os nossos pecados. Os nossos pecados criam, na verdade, uma separação, um distanciamento com o nosso Deus. E nós temos que ter discernimento para saber as coisas, para agir com a sabedoria de Deus, sempre, a todo momento. Nunca se esqueça de que existem pessoas que não conseguirão isso sozinhas. Vão precisar de um suporte humano. Além de Deus, precisarão de profissionais. É justamente os tratamentos psicoterapêuticos, psiquiátricos, o tratamento médico, as terapias de grupo, né? De profissionais e de medicamentos para tratar esse rancor que domina a sua mente. Então, essas pessoas precisam se libertar disso. Manter essa ferida aberta pode inflamar e matar. Ou seja, isso cria situações que desenvolvem outras doenças. As doenças da mente trazem consequências no nosso corpo. Elas trazem consequências no funcionamento do nosso organismo. Câncer pode acontecer em função disso. Problemas gástricos podem acontecer em função disso. Né? Isso é muito sério. Se você possui uma história assim, tá? E não for constrangedor, compartilhe com alguém que não vá lhe expor, que não vai colocar o seu particular. A ira é uma reação supernatural no ser humano. Ela precisa acontecer. Nós não somos passivos, nós não somos seres passivos. Mas o ódio não pode ser cultivado na nossa mente. Nós temos que ter sabedoria. E essa sabedoria, só quem pode nos dar é Deus. É o Espírito de Deus que vai fazer com que a gente tenha uma reação diferente, com a gente não tenha o ódio habitando na nossa mente, não é? Como dizia lá numa música popular do Lupicínio Rodrigues: mas enquanto um reforço em meu peito eu não quero mais nada, só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras se rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho seu para poder descansar. Isso é uma música romântica, mas muita gente vive esses versos no seu dia a dia.
que essa não seja a nossa realidade e que Deus nos abençoe grandemente, irmãos. Obrigado pela atenção. Senhor Deus, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas palavras que eu pude aqui proferir. Queremos te pedir, Senhor, que isso possa ser de grande valia para aqueles que estiverem ouvindo, para que possam refletir e procurar ter uma comunhão maior contigo, viver segundo a tua vontade, buscar-te, ó Deus, buscando-te, ó Pai, de todo o coração. Toma todos os irmãos nas tuas mãos, ó Deus. Toma a vida da Jária, onde quer que ela esteja, Senhor. Toma, ó Deus, a sua família, Senhor. Toma toda a nossa classe, Senhor. Seja, ó Deus, com essa Páscoa que temos agora nessa semana, Deus. Toma-nos nas tuas mãos, toma o nosso país, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa todos nós, ó Pai, pois precisamos muito da tua graça, do teu poder. Em nome de Jesus. Amém.